Olá! Bem, a gente aqui gosta de ir direto na fonte para entender as grandes ideias, não é mesmo? E hoje vamos explorar um conceito que é, nossa, simplesmente central no Novo Testamento. Vamos conversar sobre como a sua figura principal, Jesus, se relacionava com aquelas pessoas que a sociedade da época, sabe, preferia ignorar. O nosso tema é exatamente esse: Jesus e os marginalizados. E para começar essa conversa, tem uma frase que, olha, resume tudo de uma forma muito poderosa. Jesus tocou quem ninguém queria tocar. Isso aqui não é só uma frase bonita, poética, de jeito nenhum. Pensem nela como a chave que abre a porta para toda a narrativa que a gente vai desvendar aqui. É nessa frase que está a tensão principal, sabe? Sobre toque, aceitação e o mais importante, o que realmente significava quebrar barreiras. Certo, então vamos mergulhar nisso. Para a gente sentir o peso real daquela frase, a gente precisa voltar no tempo, entender o cenário. Naquela cultura, o toque não era algo simples, pelo contrário, era super regulado por leis sociais e religiosas. Tocar em certas pessoas significava que você mesmo se tornava impuro. Portanto, o gesto de estender a mão e fazer contato não era só um ato de bondade, era uma declaração. Uma declaração pública, radical, que batia de frente com a ordem social estabelecida. Ok, isso tudo leva a gente para uma pergunta bem óbvia, né? Afinal, quem eram exatamente essas pessoas consideradas intocáveis? Vamos agora identificar direitinho esses grupos que viviam à margem, porque são eles os verdadeiros protagonistas dessas histórias de inclusão. Para começar, tínhamos um grupo que podemos chamar de socialmente impotentes. Quem se encaixa aí? Bem, primeiro, as mulheres, que em grande parte não tinham status legal ou voz pública. Depois, os pobres, que sem recursos nem influência eram facilmente ignorados, quase invisíveis. E por fim, os doentes, especialmente aqueles com doenças de pele, como a lepra, que eram vistos como amaldiçoados ou ritualmente impuros. Por causa disso, eram forçados a viver completamente isolados da comunidade. Depois, tinha outro grupo, os moralmente rejeitados. E quem eram eles? Primeiro, os publicanos, os cobradores de impostos. Eles eram vistos como traidores do próprio povo por colaborarem com o Império Romano, e ainda tinham a fama de enriquecer com extorsão. E junto deles, os chamados pecadores. Esse era um termo bem geral, tá? Usado para qualquer um que violasse abertamente as leis religiosas e os costumes. Eram pessoas que a comunidade considerava inaceitáveis. Resumindo, ambos os grupos eram párias. Agora que a gente já sabe quem estava do lado de fora, a narrativa dá uma virada. O foco sai do problema da marginalização e vai para a solução. As ações concretas de inclusão e, mais importante ainda, de restauração. A ideia não era só tolerar, era muito mais profundo. Era sobre reintegrar completamente. E aqui a gente consegue ver essa transformação de um jeito muito claro. De um lado, o antes. A pessoa era excluída socialmente, condenada espiritualmente e carregava o rótulo de impura. Do outro lado, o depois, o resultado do encontro. A pessoa é trazida de volta para a comunidade, tem a chance do perdão e é restaurada à plenitude. A mudança é total. É a restauração da dignidade e do sentimento de pertencimento. Certo, a gente já viu os grupos, as ações, a transformação. Mas isso nos leva à pergunta fundamental. Por quê? Qual era o princípio que guiava tudo isso? Essa parte da nossa análise vai revelar a lógica, a missão declarada que dá sentido a cada um desses encontros. A pergunta fica no ar, e talvez seja a mais importante de todas. Para além das nossas interpretações, qual foi a razão dada pela própria fonte para essas ações tão radicais? E a resposta está aqui, direto do texto bíblico. A lógica é a de um médico. O médico não vai atrás de quem está saudável, ele busca os doentes. Essa analogia, gente, reformula a questão toda. A interação com os marginalizados não é uma aprovação da condição deles, mas sim uma intervenção necessária para a cura. Então, o ponto crucial é este. O princípio que amarra todas essas histórias é a ideia de uma graça que se estende a todos sem pré-requisitos. O foco muda completamente, sai de quem é merecedor e vai para quem está em necessidade. A missão não é recompensar os justos, mas sim alcançar e restaurar aqueles que estão perdidos ou doentes. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. O que realmente significa adotar essa perspectiva? O que muda quando a gente olha para as falhas humanas não como uma identidade a ser condenada, mas como uma condição a ser tratada? É uma pergunta que transforma o julgamento em compaixão e a exclusão num convite à cura. Fica aí a reflexão.